que um caça simplesmente não consegue voar no espaço? À primeira vista, parece lógico imaginar que sim. Afinal, caças voam mais alto, mais rápido e são máquinas extremamente avançadas. Alguns chegam a altitudes onde o céu já fica escuro, onde a curvatura da Terra começa a aparecer, e onde o ar parece quase inexistente. Então a pergunta surge naturalmente: se ele sobe tanto, por que não pode subir um pouco mais e sair da atmosfera? A resposta curta é: porque um caça não foi feito para isso. Mas a resposta real é muito mais fascinante. Para entender isso, a gente precisa começar com algo básico, mas que muda tudo. Um caça não voa como muita gente imagina. Ele não se sustenta no ar por força do motor apenas. Ele voa porque existe ar. As asas de um caça são desenhadas para cortar o ar em altíssima velocidade. Quando o avião avança, o ar passa por cima e por baixo da asa, criando uma diferença de pressão. Essa diferença gera a sustentação. Sem ar, não existe sustentação. E no espaço, simplesmente não há ar suficiente para isso acontecer. Um caça moderno consegue subir em média até 15 ou 20 quilômetros de altitude. Parece muito, mas o espaço começa só lá nos 100 quilômetros. Isso significa que mesmo no limite máximo, um caça chega a menos de um quarto do caminho até o espaço. Mesmo antes de chegar ao espaço propriamente dito, o problema já começa. À medida que a altitude aumenta, o ar fica cada vez mais rarefeito. O motor começa a perder eficiência, as asas produzem cada vez menos sustentação e o controle da aeronave fica extremamente difícil. Existe um ponto chamado de teto operacional. É a altitude máxima onde aquele caça ainda consegue voar com segurança e controle. Acima disso, não importa o quanto você acelere, o avião simplesmente para de voar. E aqui entra um detalhe importante. Muitos pensam que o motor é o principal limitador, mas não é só ele. Os motores de caça, mesmo os mais modernos, dependem do oxigênio do ar. Eles sugam o ar da atmosfera, misturam com combustível e produzem empuxo. No espaço, não há oxigênio. Sem oxigênio, o motor simplesmente apaga. Diferente de um foguete que carrega seu próprio oxidante, o caça depende totalmente da atmosfera. Mas mesmo que por algum milagre o motor continuasse funcionando, o caça ainda teria um problema ainda maior: controle. As superfícies de controle, leme, profundor, ailerons, só funcionam porque empurram o ar. Sem ar, elas não empurram nada. O piloto mexeria o manche e absolutamente nada aconteceria. O caça se tornaria apenas um objeto balístico, seguindo uma trajetória sem controle, como uma pedra lançada para cima. E isso nos leva a outro ponto crucial: velocidade. Para se manter em órbita ao redor da Terra, um objeto precisa atingir algo próximo de 28 mil km por hora. Um caça moderno, mesmo em condições ideais, atinge algo em torno de 2.500 a 3.000 km por hora. É uma diferença absurda. Mesmo no limite extremo, o caça jamais teria velocidade suficiente para ficar no espaço. Ele subiria, perderia sustentação e cairia de volta. E a queda, aliás, seria catastrófica. Mas vamos imaginar um cenário ainda mais extremo. Vamos supor que o caça tenha subido muito, muito alto. O que aconteceria com o piloto? A cabine até é pressurizada, mas não foi feita para o vácuo. A diferença de pressão causaria falhas estruturais. O oxigênio acabaria rapidamente. A temperatura cairia drasticamente. Em segundos, o piloto perderia a consciência. E, diferente do que muitos pensam, não haveria tempo para a ejeção. A ejeção também depende de condições atmosféricas específicas para funcionar com segurança. Ou seja, nem o avião, nem o piloto, nem os sistemas foram projetados para o espaço. Antes de continuar, se você está curtindo esse tipo de conteúdo que explica a aviação sem romantizar e sem exagero, deixa o like rapidinho e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse tipo de vídeo merece ser recomendado. Agora vamos esclarecer uma confusão muito comum. Mas alguns aviões já chegaram quase ao espaço, não chegaram? Sim, mas quase não é espaço.
O limite oficialmente reconhecido do espaço é a chamada linha de Kármán, a 100 km de altitude. A maioria dos caças opera abaixo de 20 km. Alguns aviões experimentais chegaram a pouco mais de 30 km. Ainda assim, isso é menos de um terço do caminho até o espaço. E mais importante, esses aviões chegaram lá no limite absoluto, por poucos instantes, sem capacidade real de controle ou operação normal. Eles não estavam voando no sentido clássico, estavam basicamente subindo e caindo. E é aqui que entra a comparação definitiva. Caças são feitos para a atmosfera. Foguetes são feitos para o espaço. O foguete não precisa de ar. Ele carrega tudo o que precisa. Empurra contra a própria massa expulsa e funciona perfeitamente no vácuo. O caça, por mais tecnológico que seja, é uma máquina atmosférica. Ele é dependente do ar em todos os aspectos: sustentação, controle, propulsão e sobrevivência do piloto. É por isso que não existe um caça espacial, e provavelmente nunca existirá. Quando você vê imagens de aviões quase no espaço, aquilo já é o limite da física aplicada ao voo atmosférico. Além disso, existe um fator que quase ninguém comenta: estrutura. Caças são projetados para resistir a forças enormes em curvas, acelerações e combates, mas não para o vácuo absoluto, radiação intensa e variações extremas de temperatura do espaço. O material, os selos, os sistemas elétricos, tudo falharia. Por isso, a ideia de um caça indo até a Lua, por exemplo, não é apenas improvável, ela é fisicamente inviável. Não é falta de potência, não é falta de tecnologia, é simplesmente porque ele foi criado para um ambiente completamente diferente. E é isso que torna a aviação tão fascinante. Cada máquina é moldada exatamente para o meio onde ela opera. No final das contas, o caça não deixa de subir porque não quer. Ele deixa de subir porque, a partir de certo ponto, o céu deixa de existir. Se você gosta desse tipo de explicação que vai além do óbvio, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e permite continuar trazendo conteúdo sobre aviação, tecnologia militar e curiosidades reais, sem sensacionalismo, mas com profundidade. Obrigado por acompanhar até aqui. E lembra, nem tudo o que parece possível nos filmes respeita as leis da física no mundo real.